Boa tarde a todos. Boa tarde aos membros da comissão. Declaro abertos os trabalhos da Comissão Especial de Inquérito do protocolo número 84/17, resolução número 01, de 17 de janeiro de 2017, onde se apura eventuais irregularidades durante o período de intervenção municipal na Santa Casa de Carã, bem como da utilização de recursos financeiros sob a forma de subvenção municipal repassados pela Prefeitura. Nessa oportunidade, será ouvido a testemunha intimada pela comissão do Sr. Eduardo Benedito Simeone da Silva. Aproveitamos o momento para advertir os presentes que não se manifestem durante os trabalhos, caso contrário, será convidado a se retirar do local. No mais, agradecemos a presença de todos. Nesse momento, eu solicito que o Dr. Eduardo Simeone, por favor, senta na primeira vez. Primeiro, eu queria agradecer ao Dr. Eduardo Simeone pela atenção que deu para essa SEI, desde o momento que nós entramos em contato com o senhor. O senhor pronto atendeu o nosso pedido, então eu agradeço muito a sua presença. Eu sei que o senhor é muito ocupado, mas muito obrigado pela sua presença. Senhor Eduardo Benedito Simeone da Silva, o senhor foi intimado para depor como testemunha nesta Comissão Especial de Inquérito. Portanto, o senhor ficará advertido nos termos do artigo 203 do Código de Processo Penal, que deve falar somente a verdade sobre a pena do cometimento de crime de falso testemunho, crime tipificado no artigo 342 do Código Penal, bem como o crime tipificado no artigo 4º, inciso 2º da Lei Federal nº 1579, de 18 de março de 1952, que dispõe sobre a comissão parlamentar de inquérito. Desde já agradeço que o seu depoimento vai ser gravado em sistema de áudio, CD, que será juntado aos autos do processo, sendo posteriormente degravado. Qual é o seu nome completo? Eduardo Benedito Simeone Silva. Egípcio. 10.227, 877, Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Seu CPF? 068 729 678 11. Seu endereço? Rua Allan Kardec, 41, Itapeva, São Paulo. Qual a sua profissão? Sou médico. O senhor atuou, vou começar as perguntas. O senhor atuou ou exerceu alguma função junto à Santa Casa de Misericórdia de Caré? Qual e por quanto tempo? Desde janeiro de 2016 até dia 3 de janeiro de 2017, eu exerci a função de direção clínica, direção técnica. Alguns dos vereadores entenderam a resposta? O senhor confirma que realizou, mediante redes sociais, uma chamada nota de explicação ao povo itararaense, nos termos que constam nas folhas 4 e 6. Mostra a semana.
Sim, senhor. Obrigado. O senhor disse que trabalhou nesse período. O que o senhor poderia descrever? Qual era o quadro inicial encontrado no hospital do senhor? Em todos os aspectos. Eu queria perguntar à senhoria se eu poderia fazer só um introdutório de como que eu vim parar aqui. Pode. Foi em contato com o Dr. Noel, um promotor de justiça que estava aqui. Nós tivemos a oportunidade de encontrar ele para perto, aquele dia a sogra dele, e acabamos falando sobre saúde e falamos que estava com um problema quanto à intervenção daqui. Aí então, ele me perguntou o que poderia ser feito. Eu falei, o que pode é ter um grupo que assuma a gestão e aí então você passar a levantar a intervenção. Isso aí acabou progredindo, foi entrar em contato com o Dr. Samuel Lorno, que é da SPDM, a fundação da Escola Paulista de Medicina, e através dele veio um grupo chamado APGT. Eu nunca fiz parte desse grupo da APGT, e aí então eles me solicitaram que fizesse a coordenação técnica, ou seja, especificamente da parte funcional, operacional do hospital e médica, não financeira. Quando eu cheguei aqui, havia no plantão apenas um médico e realmente era uma situação bem complexa, bastante complexa. A primeira coisa foi, então, a adequação do pronto-socorro ao CRM, porque por isso o CRM não admite pronto-socorro hoje, sem pediatra fixo. Você não pode ter maternidade aberta com pediatra à distância. Isso é irregular. E então foi providenciada uma equipe para assumir o pronto-socorro e implantada uma equipe de pediatria. Alguns que estavam fazendo lá para o hospital foram convidados, outros não. E assim foi iniciado o trabalho. O nível número de pacientes internados era absurdamente alto. Estatisticamente, tinha um plantão que você terminava, um plantão com 20, 25 pacientes hospitalizados. Para um plantão que naquela época atendia, em média, pelo menos quando eu passei a ver isso aí, 160 pacientes dia, é exorbitante. Fora de qualquer índice técnico, de qualquer índice, não há possibilidade dessa possibilidade de relações. Com isso, fomos fazendo algumas manobras, algumas adequações, e até que chegamos à colocação dos clínicos de pronto-socorro e os mesmos clínicos que atendem o adulto sendo responsáveis pela internação, pela hospitalização do paciente ou não. Quando eu realmente não deixei o cargo à disposição, o índice de internações por dia era uma média de 5 a 7 pacientes por dia, então. A pediatria está praticamente desativada porque não há necessidade. O protagonista na linha de frente, ou seja, o pronto-socorro, aumenta muito a qualidade e as internações diminuem. Quando o senhor assumiu, não tinha pediatra dando plantão? Não, senhor. Existia uma certa cobertura, ficava durante algum tempo, tá? E fazia o recebimento das crianças do parto. Mas fixo no hospital, quando a gente fala, só uma questão de definição, em bloco, seria um indivíduo que permanece 24 horas dentro da unidade.
A retaguarda, ela é nomeada pelo CRM como retaguarda de disponibilidade de trabalho. O indivíduo deve ter uma remuneração de 1/3 da remuneração do plantonista e ele fica sob normas que o CRM preconiza, disponível para prestar serviço na especialidade contratada. Você tem mais alguma coisa para acrescentar? Tem coisa assim, quando eu logo que eu ingressei, 2 médicos se desencaminharam no centro cirúrgico, quase chegando à via de fato, durante uma cirurgia. O senhor pode citar nomes para nós? Posso, sou o Dr. Paulo Nando e o Dr. Josué, que é o que trabalha mais aqui. O senhor não se lembra mais ou menos a data? Não, me lembro, mas isso aí. Tem relatório? Não tem. Não tem relatório? Eu não vou achar nada disso aí. Eu tenho certeza que eu vou falar do senhor, vai ser muito difícil para achar alguma coisa. Primeiro que não se tinham as coisas, se tinham, só pode ser tanto estudo. Houve um caso do ginecologista também, isso foi um pouco anterior à UTP, também o Dr. Josué, que durante uma cesárea, uma criança teve a pálpebra, quando foi abrir o útero, feriu a pálpebra da criança sutura. Quando foi suturado, também ficou com isso mesmo. E outra situação, teve o recém-nascido. Esse o senhor não estava lá? Não, ainda não. Também teve a orelha ferida. Orelha? Porque não foi feito absolutamente nada. Isso ficava entre paredes e... Algum dos vereadores quer fazer alguma pergunta? Pelo mesmo médico, doutor? Pelo mesmo médico já não trabalha hoje aqui. Os dois casos foram do Dr. José. Sim. Obrigado. Boa tarde. O senhor coloca que o senhor veio para o hospital junto com a equipe ATGP. Sim, eu fui contratado por eles. O senhor é contratado por eles. Por eles. E diante da situação que o senhor tinha, a sua função, quando o senhor veio para assumir esse cargo, o senhor veio para... Eu queria que o senhor deixasse bem claro o que foi a sua função quando o senhor chegou aqui em Itararé junto com o seguro. A função era de coordenação técnica. Coordenação técnica. Técnico, né? Você vê o funcionamento do exercício da medicina em toda a sua extensão. Aí, logo que o senhor começou a trabalhar aqui na Santa Casa de Itararé, o senhor começou a detectar algumas falhas, como o senhor bem colocou aí. Sim. E nesse período que o senhor ficou, foi tentado implantar alguma gestão nova, como o senhor bem colocou, que aconteceu algumas falhas, foi tentado implantar alguma gestão nova? Não, foi implantado, não foi implantado. Foi implantado. O plantão de pediatria foi implantado, o médico de gestão, ele mesmo pediu para sair. Foi substituído quem eu achei que deveria ser o plantão. Foi algumas normativas de funcionamento do hospital, dentro do que era possível fazer sem acréscimo financeiro, foi feito. Também no depoimento. No seu depoimento, o senhor coloca que houve interesses de pessoas, múltiplos, que se opuseram à sua gestão. Sim. Então, nós precisamos que o senhor esclareça melhor aonde foi esses pontos
que as pessoas que até então interferiram na atuação do senhor. Os médicos que saíram. Os médicos que vão permanecer. Existem dois problemas aqui. Primeiro, que eu não sei que é isso, é um problema compreensível, é fácil de você compreender. Segunda coisa, algumas medidas foram tomadas no sentido de, inclusive, preservar a Santa Casa financeiramente. Tá? Por exemplo, a proibição de você fazer uma consulta particular no seu consultório e internar diretamente para você pelo SUS. Por quê? Porque primeiro que isso é ilegal pelo CRM e pelo SUS. O SUS não admite a origem, a não ser pela própria urgência, ou por cirurgia, ou por aviso de internação previamente autorizado. Não se pode misturar saúde pública com saúde privada. O paciente que eu atendi no meu consultório, se ele está em uma urgência e eu não faço parte do sistema de saúde, ele tem que ser encaminhado ao pronto-socorro. E não diretamente a internação sob os meus cuidados se eu não estiver de retrabalho. Ele vai ser avaliado pelo pronto-socorro, que é um serviço público, e vai ser hospitalizado pelo médico que está de retrabalho. Correto? Porque, frequentemente, e isso basta vocês levantarem a estatística, porque isso fica registrado em portuário, a quantidade do número de exames que caiu. O senhor faz uma consulta particular comigo, eu interno o senhor, faço todos os exames pelo SUS. Igual. E essa prática, ela continuou sendo feita? Não, porque só se internava pelo pronto-socorro. Você entendeu? Aí passou a ser só internado pelo pronto-socorro. E aí, então, passou a, caso houvesse a necessidade de internação, o paciente era internado para quem estava na retaguarda. Na mesma pergunta, os médicos pagos para ficar no local, queria que o senhor citou isso, eles se ausentaram do plantão. Quem é? E por quê? Tive problema de se ausentar do plantão em loco com o doutor Henrique, problema com o Palmeiras. Doutor Henrique e o doutor Palmeiras. O senhor poderia escrever o que sobre as atividades médicas? Desculpe. O senhor poderia escrever o que sobre as atividades médicas? Sobre as O que eu sou sobre as atividades médicas? Não, é o que eu presenciei. Primeiro. Sobre as retaguardas. Sim, primeiro. O indivíduo não pode exercer duas retaguardas ao mesmo tempo. E isso é exercido de cirurgia e clínica médica. No caso, foi o doutor Nilton Pontier. E o senhor pode comprovar facilmente também o seguinte: ele tem um emprego público e caberá no posto de saúde da família em Engenheiro Maia. Eu entendo como uma pessoa possa estar de retaguarda, onde você tem 30 minutos para chegar, que é o máximo preconizado pelo CRM, se você trabalha em Engenheiro Maia. Outra irregularidade, que nem sempre eu tinha autonomia para mexer. Existe um registro médico chamado CNES, que é o Cadastro Nacional de Entidade de Saúde. Cada médico que trabalha no hospital, entendeu? Ele precisa ter um registro do CNES. O CNES, ele regula uma certa quantidade de horas que você pode, na verdade, trabalhar para o sistema público. Há muito tempo,
no caso do Romildo, o aviso de internação hospitalar, tá? Tinha que ser feito no nome de outra pessoa, porque o Quinés dele já não permitia. Estava tão lotado o serviço público que não permitia mais que faturasse a internação lá no. Isso aí o senhor constatou quando o senhor estava ou antes já fazia isso? Sim, estava durante. Uma das funções do diretor técnico é você abrir o Quinés de todos os médicos. E na época, qual foi a providência que o senhor tomou a respeito desse fato? Afastada da clínica médica. Foi afastado? Sim, ele passou a não fazer mais a retaguarda clínica médica. Esse é o abandono de plantão também que o senhor se refere? Na rotina, né? Isso no meu tempo não era. O doutor Eli teve um caso que ele saiu antecipadamente do plantão e teve um parto sem assistência médica. E ele Teve um parto assistido por a enfermagem do serviço. Não tinha. O plantonista de ginecobstetista não se encontrava no hospital. Ficou uma celeuma, se era o horário dele, se era o horário do Paulo Nani, conversei com o Paulo Nani disse que não era o horário dele. O fato é que nasceu uma criança sem assistência obstétrica médica dentro do hospital. O doutor Paulo Nani, no início que a gente estava estruturando, foi até um fato bastante curioso. E a gente estava no estacionamento, nós chegamos, eu vi ele chegando no carro, perguntei se ele estava no plantão, ele falou que não. Falou que era o doutor João. Aí depois, lógico, fui na portaria e perguntei quem estava no plantão. Peraí. Paulo, né? Eu saí de almoçar em casa, O senhor também afirma que os médicos plantonistas atuam de maneira inadequada em relação às normas do CRM e que teria farta documentação em seu poder, que interessariam inclusive ao GAEC. O GAEC, para publicidade, é o Grupo de Atuação Especial de Prevenção ao Crime Organizado. Como o senhor tinha todo esse material na mão, o senhor presenciou algumas atitudes de médicos. O porquê que isso aí não foi levado adiante? Até o senhor colocou que em alguns casos, no interior, médicos tratavam clientes nas suas clínicas particulares e faziam isso. Isso aí gera taxas para o hospital. Em cima de tudo isso, o porquê que o senhor também não colocou isso à tona e não fez isso fosse cumprido da maneira correta, ou até uma denúncia, como o senhor me colocou? cumprido da maneira correta foi a partir do momento que eu passei a fazer a coordenação técnica, só acabou. Agora, eu não sou administrador. Eu informo a administração, porque tem que tomar a atitude administrativa. E essas informações que o senhor passou para a administração, o senhor tem essa documentação? O senhor tem essa documentação? Está dentro do sol. O senhor pegou e encaminhou Está as dentro do sol. Dentro do sol. Então essa documentação não está em seu poder. Está em poder da instituição. Exatamente em que setor? Para verificar. Está na intervenção, na administração. Na administração. O senhor poderia nos descrever sobre a manutenção dos bens da casa? É ótimo. O segundo andar que foi construído, que é uma área muito boa, em cima dele é um depósito de lixo. Entendeu? Uma parte é onde ficam os apartamentos. A parte de cima
usada como depósito, cama que não se utiliza, papel, traste de todo tipo, infiltração de água. E me disseram que tinha que trocar o telhado inteiro, seria um absurdo, um telhado daquele tamanho enorme. Foi aí que, quando eu comecei a ver que a coisa não funcionava, que eu pedi para um amigo meu me ajudar. E não só para isso também, para ele me ajudar no que acontecia no hospital como um todo, onde ele era o saúde. O senhor sabe que a grande infiltração que tem uma... Repita para mim, não entendi. Eu pedi para um amigo meu de longa data, uma pessoa que eu conheço, chamado José Moura Saúde, que viesse, que tem experiência nisso, que viesse ver realmente o que era, o que estava acontecendo, e também se inteirar de outros assuntos que eu não tinha tempo de ficar rodando no hospital depois. O senhor cita que é feita a manutenção por funcionário. Uma equipe de funcionários O responsável, o senhor tem o responsável se chama alto do seu sobrenome. E o senhor fala que tem que ser por uma firma especializada que analisa, né? Olha, lembra, eu vou falar para o senhor o seguinte, uma coisa é o equipamento médico, tá? Outra coisa é a manutenção predial, a manutenção de uma certa coisa. Eu tinha a tomada no centro cirúrgico que nunca foi arrumada. A grande infiltração que tinha lá em cima, é o telhado subimos para ver. É calha furada por causa de fezes de pomba. E isso, inclusive, infiltra no andar de baixo. Nunca consegui providência disso. Nossa, Paulo, então a manutenção, ela seja desde o reparo da tomada ao equipamento hospitalar, é a mesma pessoa que é responsável, Geraldo Colim. Não sei se é Rolim, eu conheço o possivelmente. Colim, senhor. Então, toda manutenção, independente se é uma manutenção especializada, Tem equipamento médico, respirador, com motor de geladeira, tudo assim. Eletrocautério também, mexe. Tudo de equipamento médico, isso. Pela Anvisa, você tem que ter contrato de manutenção de equipamento médico, não de manutenção geral, de equipamento médico, confirma que é credenciada na Anvisa. O que isso pode implicar? O senhor imagina um eletrocautério, uma potência maior que a desejada? Por que o paciente? Se tiver menor que o desejado, não funciona. E isso é verdade. Realmente, eu pedi a substituição dele. Então ele não está trabalhando. Não foi substituído. Aí, magicamente, ele ficou doente, acabou se afastando, pedi realmente a substituição dele. Aí que o inferno veio à tona. Quando o senhor assumiu, o senhor poderia descrever sobre os equipamentos? No caso, quando o senhor assumiu, Tinha um respirador nessa casa, que ficava no primeiro andar. Primeira coisa que a gente fez, a providência foi trazer mais respiradores, tirar a sala de emergência do primeiro andar e colocar do lado do pronto-socorro. Porque no primeiro andar, o paciente fica isolado, aqui não tem UTI. E no pronto-socorro, você tem um médico, pelo menos ele não está fazendo o papel do intensivismo. Aquilo não se torna uma UTI, mas pelo menos ele está do lado do paciente para qualquer intervenção. Bem ou mal, a TGP conseguiu monitores cardíacos, ele conseguiu algum, eu não sei se ele conseguiu doação, se ele
conseguiu consignação, eu não sei dizer para o senhor de que forma conseguiu, provavelmente foi convocado, o senhor entendeu? Mas apareceram esses respiradores. Hoje, pronto-socorro tem 2 respiradores, tem respirador infantil, você tem monitores, pelo menos, para monitorar o paciente. São novos? Não são novos. Não são. Entendeu? Agora, a questão é o seguinte, sobre o período do parênteses, inclusive foi providenciado o tomógrafo, e aí vem aquela conversa. O tomógrafo é machucado, o tomógrafo não funciona. O mesmo tomógrafo que foi trazido para cá é do mesmo ano e modelo que está funcionando em Rastros. E que vai sair daqui vai para o pronto-socorro Cabaré. Você entendeu? Então, na verdade, é estranho. Não é adequado, não é machucado. Quem chegou a essa conclusão que não é adequado? É uma conversa que vem, que os amores, inclusive, uma parte da tomografia para ele, e que chegou, inclusive, ao atual interventor que eles estavam nesse caso. É um aparelho helicoidal de um canal só. Agora, quem é que está achando que você vai conseguir começar com o equipamento de ponta aqui para abrir o mercado? Um tomógrafo usado helicoidal, ele custa 150 mil reais. O que é o adequado? O que se define como adequado? Então, nós vamos ter um surto de megalomania aqui, nós vamos começar então com um tomógrafo de 64 canais para fazer cardíaco. Não tem volume, custa $1.400.000, fora a implantação. Claro para pagar? É adequado para pagar? O tubo do tomógrafo é uma lâmpada. Ele tem um desgaste e ele queima. O tubo desse aparelho custa $70 mil. O tubo de um aparelho maior custa $180 mil. Tem como fazer a reposição? E outra, aí a pergunta, porque hoje é sempre assim, não, esse não é adequado, esse não, tudo bem, não é adequado, tira daí para a gente uma máquina a mais, a gente está cheio de local para local. Porque nós estamos parados com esse aparelho desde o começo do exame, que falta sinal de comprar. Correto? Ele vai assinar por contrato que, segundo consta a informação, o aparelho não é adequado. Aí a pergunta que vem é o seguinte: o hospital está há 12 anos de intervenção, 10 anos de intervenção, 11 anos. 11 anos. Se o mesmo pessoal que critica se interessa tanto, por que não pôs? Por que não pôs antes? Me desculpa, parece brincadeira, mas não é. Se depois que colocou o ouvinte, todo mundo subiu a meta. Por que não puseram antes? O mesmo grupo que hoje está criticando, que são os médicos que voltaram, segundo informações que eu tive, não posso assegurar se verídico ou não. Por que não puseram antes? O único motivo de ter sido colocado esse tomógrafo agora é que não tinha. Se tivesse, não caberia outro. O senhor sabe quanto custa uma tomografia para Santa Catarina? Ela custa R$500 em Itapeva. Custa a viagem, desgaste de viatura, combustível, não sei se paga pedágio ou não, custa o deslocamento de um médico, geralmente, que tem que se deslocar junto, acaba saindo em torno de R$1.100 e poucos reais. Uma tomografia. De crânio, por exemplo. Você sabe quanto foi proposto no contrato, que até hoje não foi assinado, o aparelho não era para fazer aqui? Quanto que
custaria para o município e para a Santa Casa? R$96 que é o preço do SUS. O aparelho não é bom o suficiente, como não tem. Quanto a esse aparelho, fica difícil aqui, nessa comissão, analisar Eu vou voltar a vida útil dele, a capacidade dele, o que ele tem a produzir ainda, porque quanto custa um custo dele, tanto de material como de um custo humano para se colocar esse aparelho. Isso acho que foge um pouquinho do conhecimento nosso. Então, esse aparelho a gente vai estudar para a gente poder que uma pessoa especializada nisso aí nos traga uma posição correta dele. O que é a situação dele, o que é a vida útil que ele tem. Olha, Vossa Senhoria me desculpe, mas o senhor não vai fazer isso, que nós vamos tirar o aparelho. Tudo bem, ele vai tirar o aparelho, ainda que esse aparelho não tenha contrato. E outra coisa também que fica difícil a gente pegar e fazer uma conta aqui agora, porque nós não temos esse contrato não. Nós não levamos esse contrato até uma pessoa aonde ele possa falar assim, não, realmente nesse contrato aqui é viável para a Prefeitura Municipal de Itararé, em parceria com a Santa Casa, manter esse aparelho aqui. Mas para que isso aconteça, esse aparelho ele tem que ter uma qualidade para que isso aí possa trazer uma exatidão na hora de se fazer o exame. Agora, eu estou falando que não temos o conhecimento do aparelho e muito menos o conhecimento do contrato. Aqui, o que acredito que o presidente vai querer é apurar esse contrato, para que esse contrato seja analisado por pessoas que tenham conhecimento para realmente saber se ele é viável para a cidade de Itararé ou não. Senão vai ficar a palavra nossa que conta. Não, senhor, não é o alvo disso, eu sei que doeu, né? A manifestação sobre o PT, mas não há necessidade disso, porque o aparelho não vai. Nós realmente não precisamos, eu acho que sem condições de comprar um aparelho de 700, 800 mil dólares, realmente conversado em toda a qualidade da população merece. Mas como eu estava dizendo, senhor, a respeito dos outros, só para me complementar, o Roberto, correto, você está falando, Roberto, só que nós já trouxemos o senhor aqui para que o senhor traga esses fatos para nós, daí depois que o senhor der o depoimento, só para esclarecer para as pessoas que estão aqui, depois que o senhor der o seu depoimento, a gente vai analisar todo o material que vai ser aqui, vai ser outras pessoas vão também ser interrogadas, intimadas para estar aqui, se caso houver o acerto entre as partes no contrato, que não é instrumento da nossa investigação aqui, daí sim, daí a gente, a partir desse momento, a gente contrata um técnico, uma pessoa especializada, uma pessoa que entenda, para que dê um algo para nós. Mas esse não é o alvo agora do que nós estávamos falando. Olha, só complementando, que a Vossa Senhoria aí vai ser desnecessário, porque esse aparelho é de propriedade nossa e ele não vai ficar. Então não vai ter laudo, não vai ter nada. Ele vai ser levado para o socorro de aparelho. Existe alguma multa quando retira o aparelho? Não existe o prejuízo que nós tomamos, que nós não que o senhor estava falando a respeito do que eu encontrei, eu vou voltar a falar do senhor. Nós tivemos até que trocar por nossa conta o tráfego de energia, porque o hospital era insuficiente. A questão, por exemplo, dos raios-x. Os raios-x são completamente obsoletos. Um é de péssima qualidade que a gente não consegue nem identificar a marca. O outro, ele é tão antigo, que só tem um técnico. Um senhor japonês aposentado há muito tempo da Philips que deixou. É uma coisa. Deve ser na década de 70. Entendeu? Autoclave dentro do centro cirúrgico.
Segundo me relataram, tem autoclave com problema de válvula. Autoclave é uma panela de pressão que é enorme. Chega a 12 PS de válvula. Primeiro que importa a presença de luz. Segundo, uma válvula de segurança defeituosa, você imagina o que pode acontecer, né? O hospital não tem ultrassom dele. O ultrassom, ele é o radiologista contratado que traz o dele. Eles ficam 3 vezes por semana, meio período, que realmente é o contrato deles, não tem culpa de nada. Fala disso no ultrassom. Só na questão daquele tomógrafo lá, na visão do senhor, esse tomógrafo serviria para Itararé? Eu sou suspeito, eu acho que é o adequado, porque É adequado. senão a gente não colocaria. E qual que era o procedimento que o senhor falou que seria para a Santa Casa? Não, preço SUS, 90 ainda? R$6 por tomografia de crânio, que hoje custa para a Santa Casa R$1.100, mas parece que isso não é o objetivo. Não, só para esclarecer. Não é outra vez. Sobre os setores administrativos, doutor, financeiro, essa casa, você tem alguma coisa para falar? Isso aí eu tenho conhecimento, não é uma coisa que eu possa demonstrar sobre o papel, eu posso relatar. O plano operativo, desde que iniciou a gestão passada, ao invés de ele foi colocado uma pessoa para intervenção e outra pessoa para ajudar a intervenção. Quem seria essa pessoa? Uma pessoa não conheço por muito tempo, a outra a senhora Mariana. O plano operativo, como não sabe, era 400 e poucos mil. Ele voltou para trás. Você reduziu esse bem de saúde. Ele voltou a 354. E passou os 4 anos sem ter reajuste. Agora, o senhor pensa que os 450, que esses 354 é único e exclusivamente para a Santa Casa? Não é. Não é. Ele paga aquela Ambesp, que é o ambulatório de especialidades, que sempre teve dentro da Santa Casa, nunca pagou aluguel. Nunca pagou água, nunca pagou luz. E paga as transferências, que vai o equivalente a 15 mil mais ou menos, isso nunca vai ficar, isso sempre vai ficar muito mais. Então não pense que é 354 mil para o funcionamento da estrutura médica em si, não é? Paga laboratório. Agora, eu não sei dizer para o senhor se paga só o laboratório que a Santa Casa consome, ou se paga o laboratório do corrente público. Porque a coleta é feita lá. Se o exame é realizado dentro da unidade, que está dentro do hospital, eu não sei dizer para o senhor, mas a coleta é feita lá. Agora, veja bem, a gente acabou de ouvir o senhor ouviu também. Se vai subir para 500 mil a questão administrativa, ótimo, bom, eu acho que realmente a Santa Casa merece, vai facilitar e vai fazer muito mais coisas. Agora, cuidado para não vazar entre os dedos, que o ralo é grande.
3 vezes durante o período, ainda falando administrativo, 3 vezes durante o período que eu estava respondendo para a direção técnica, faltou medicamento. Aí, então, realmente eu falei com essa pessoa que eu falei, com o da saúde, para investigar o porquê. A farmacêutica, existe um programa chamado SPDA, que faz desde o financeiro, a folha de pagamento, até o pagamento e controla estoques, controla tudo. A pessoa do almoxarifado, que eu não me lembro o nome dele, eu sou péssimo para lembrar o nome, e a farmacêutica que avaliza, não tinha a senha da SPDA. Ou seja, o que constava no estoque físico não era o mesmo que constava no estoque digital, ou seja, no controle do programa. Aí eu perguntei, mas como é que faz para compatibilizar isso aí? Não, chama o rapaz da TI e ele arruma, ele arredonda. Essa diferença de estoque, quem que é responsável? A pessoa que solicitou. Eu acho que todos, né? Porque não tinha acesso às chaves para investigar o estoque contábil e a pessoa que está lá, ela controla, a farmacêutica consegue controlar simplesmente o estoque físico. Agora, por que não era comprado o medicamento? Porque constava que ainda tinha, que no estoque contábil não existia, o estoque físico não existia. Sobre os projetos parados da psiquiatria, você tem UTI, Sobre a psiquiatria, foi conversado com a Silvia, que hoje é diretora do DRS, inclusive ela é daqui de fora. Tem um projeto agora que está entrando chamado de urgência e emergência. É um projeto bom, que na verdade ele traz custeio. Entendeu? O projeto da psiquiatria é um projeto que já está atrasado, foi pactuado e eles vivem cobrando a adequação dos leitos. Você recebe pacientes com drogadição, que estão em surtos, e pacientes psiquiátricos que são de curta duração. Ainda não conseguiu adequar. E também nisso aí ainda há uma certa falha da BRS, que há um convênio com o PIC, se não me engano, que teria que passar uma certa verba para fazer um local definitivo, mas para acertar se faria uma aula provisória para começar a receber os pacientes. A UTI e a hemodiálise foi conversado. Nunca foi para frente, porque para você conseguir entrar com um projeto estadual ou municipal, que ao contrário do que se pensa, não depende da CND, tá? Contratualização não depende de CND. O arquiteto hospitalar que fez pôs o preço de 14 mil no projeto dele, tanto da hemodiálise como da UTI, onde o compromisso dele seria entregar liberado pela Anvisa. Nunca se teve dinheiro para pagar e, logicamente, ele nunca entregou a planta assinada que pudesse para entrar. Seria a planta da decoração em cima do bloco particular, é o terceiro andar, entendeu? Seria uma ala, ali seria a UTI, e o planejamento da hemodiálise, onde hoje funcionam os velórios.
momento a vaga ferroviária disponível lá. E vai acontecer que o patrão vai pegar e vai conseguir argumentar. Não se achou, não conseguiu se achar 14 mil reais dentro da estrutura de 1 milhão para pagar o arquiteto. Aí vem a história que a pediatria no pronto-socorro aumentou o custo, aumentou sim, mas colocou o hospital dentro da regularidade como ele tem que ser, e quanto diminuiu a internação. Ah, mas internar o paciente no hospital é bom, não é. Não é, não. Só vou explicar para o senhor isso, que o senhor tocou na parte administrativa. O hospital, ele recebe uma fração chamada máquina, que é a média e alta complexidade. Essa fração é mais ou menos como o managed care. O Estado pactua com aqui, que é gestão plena, e, consequentemente, a Santa Casa vai prestar o serviço, correto? O que vai acontecer? É um tanto X por mês. Você interna 100, 150, 200, é a mesma coisa. O hospital recebe a mesma coisa. Porém, dentro da tabela do SUS, basicamente, para não me estender, você tem 3 colunas. ST, que é serviço profissional, SH, que é serviço hospitalar, e SABT, que são exames. Tá certo? Quando você não tem a internação, primeiro que ela é boa para o paciente, que o paciente não permanece em nível hospitalar. Segundo que ela é boa para o hospital, porque ela diminui custos. Terceiro que o hospital recebe a tabela cheia. O que acontece? Quando você faz 10, 15 intervenções, esse ST sai e vai para o nada. Por que o comentário de que é necessário internar para o hospital? Porque se não houver internação, não tem ST. Você entendeu? Ah, mas o SUS, claro, é uma porcaria. É porcaria. Junte 4 mil porcarias. Então aí o desespero. Porque o senhor veja bem uma coisa. Não sei dizer para o senhor se serviço piorou. Porque quando nós pegamos, o senhor entendeu? A média de pronto-socorro é de 160 por dia de atendimento. 3 meses depois, a gente já estava começando a se bater para controlar, porque tinha batido 270 por dia. Eu não consigo explicar muito bem para o senhor uma estrutura que piora e aumenta o cliente, embora seja cliente do SUS. Eu não sei explicar para o senhor. Aí sim, foi aquela vez que o posto de saúde começou a não funcionar, a não absorver os volumes, que nós tivemos que realmente restringir. Olha, o paciente classificado como azul não pode ser atendido no pronto-socorro, ele não é alvo de pronto-socorro. Senão daqui a pouco nós estamos com 400, 500 consultas pelo CRM, o médico, quando atinge uma média de 140 pacientes por médico por 24 horas, você tem que colocar outro médico, a gente não tinha recurso para isso. Então, qual foi a opção? Foi mandar de volta para o posto, que é a admissão e levou no posto. Porque a gente estava vendo que a demanda estava crescendo tão exponencialmente que logo a gente ia se apertar ou a gente caía na ilegalidade. Correto? Ou a gente não ia ter que colocar outro
Plantonista não tinha recurso. Agora, com um novo aporte, primeiro, claro que tudo vai ficar mais fácil. Óbvio. Ainda na questão administrativa. Se o senhor acha que com a negociação da dívida de 1 milhão, pagando 10% da dívida, você entendeu? Tirando a CNV, isso vai resolver? Vai nada. Porque você está dando entrada, você pensou na prestação? Como é que você vai pagar? O mundo do hospital ele é muito mais complexo. O hospital não é calmador. Eu posso estar dentro do hospital, sentar, olhar para o meu umbigo na boca. O hospital não é calmador. Principalmente hospitais filantrópicos. Da onde vai sair esse dinheiro hoje para pagar a prestação se você não tem parque tecnológico, não tem um aparelho chamado, que a gente chama de braço em C, um identificador de imagem, é um raio-x que você usa, principalmente muito em ortopedia. Ele é um marco, ele tem um emissor de raio-x, tem um detector aqui embaixo, ou ele está operando, vai reduzir a fratura, ele vai colocar um parafuso e ele consegue fazer uma imagem na hora. Os coitados ortopedistas hoje aqui tem que fazer o alinhamento, tira um raio-x para esperar o raio-x revelar. Tá? Para ver se ficou bom. Não ficou bom. Vamos refazer, não. Vamos alinhar mais. Agora faz outro raio-x, espera o raio-x. Você tem uma equipe aqui que é heróica, é ortopedia. Eles falam que tem muito boa vontade. Você entendeu? Estou falando que eu, particularmente, eu estou no inferno há muito tempo. Isso é um aparelho, você consegue um aparelho recondicionado por 130 mil reais. Também ele deve ser bom o suficiente. Né? E aí deve ter que comprar um planário, alguma coisa aí que custa mais ou menos de 300 por hora. Realmente é bom. Desde 2006, quando foi feita a intervenção, sempre, todos no hospital, né? Sempre vê os médicos, às vezes atrasos, os pagamentos médicos, pagam em greve. E a gente, os recursos, são recursos próprios que pagam o médico ou da subvenção? Olha, praticamente é para ser da subvenção. E qual que é a média que recebe cada médico? A retaguarda, ela está em 36, estou falando de dados, eu já contei para passar. R$36 a hora da retaguarda. A gineco-obstetrícia está em R$90 a hora. A pediatria em 110. E um plantonista em 120. O que foi feito aí? Foi feita uma reengenharia que está sendo desfeita, e vai ser desfeita. Para você fazer um pessoal legal, você precisa ter uma capacidade financeira. Você tem que ser atrativo. Correto? Então o que eu fiz? Eu peguei um plantonista da clínica médica, como baixou muito, conseguimos, felizmente, baixar muito o nível de internação do hospital, se resolve as coisas do pronto-socorro. Tá? O próprio médico, que é clínico, que está no pronto-socorro, ele passa a visita. Ele vai entrar no plantão, ele vai passar a visita para assumir o plantão. No outro dia, o outro médico vê verticalmente. Isso se chama visão vertical de atendimento. Então eu consegui juntar a clínica médica e o atendimento clínico do pronto-socorro. Por quê? Porque isso me dava incentivo para o médico vir trabalhar e me garantia que o clínico ia lá dentro.
Entende? A mesma coisa foi feita com a pediatria, foi melhorada a aula dela. Mas ela passou a ter a atribuição de fazer a prescrição da enfermaria de pediatria e a recepção das crianças que nascem. Então, por que a pediatria ganha menos do que o clínico? Porque ele atende 20% da população. A população pediátrica é algo em torno de 25% da população, nem isso. Ou seja, o clínico tem um volume muito maior para o. E isso me garantia que todos os pacientes, que todos os médicos estivessem lá dentro. Entendeu? Então, quando você fala aumentou o custo, não aumentou o custo. Isso foi uma engenharia só que foi feito. Foi bom para o hospital? Eu acredito que sim. Em 2 meses eu fiz um cálculo estatístico, eu acho 38% de mortalidade. Só se eu pegar as declarações de óbito e intoxicar. É estatístico. Nós podemos discutir postura, pensamento estatístico, não vamos discutir. Descontentou pessoas? Provavelmente sim. Provavelmente sim. Sobre o oxigênio medicinal. Isso é uma história antiga, né? Aqui paga 14,70 o A2 líquido. A Praia Jaqueline teve uma postura bastante interessante, depois que a gente conversou, foi parar o pagamento. Realmente ela fez isso aí, fez trabalho, fez isso aí, me chamou várias vezes, agora que o Martins está correndo, entendeu? Isso aí realmente ela fez. Ela não está pagando o oxigênio. Faz muito bem, porque durante muito tempo se fez uma aula aqui, parece que está 14 e pouco. A Air Livre parece que estava oferecendo com 4 ou alguma coisa e a Valé paga 1,23. Não é muito bom. Quem fez esse contrato, não sei dizer. Eu sei que é um contrato bastante antigo, que foi feito uma fórmula, mas que nunca foi atentado a isso. E também nunca foi renegociado. Está quase 3 vezes, né? 4 Isso quer ali porque realmente, não, a Valé é 1,23. A de 1,32, desculpa. Tudo bem, lá tem um consumo maior, está mais próximo da fonte distribuidora, até pode ter alguma variação, porque o transporte não está muito nisso. Mas então, assim, nunca foi difícil. Agora, você começa a ter esse tipo de coisa. A Santa Casa tem uma dívida onde ela só consegue comprar medicação à vista de 2 ou 3 fornecedores que ainda fornecem no depois de compra. Aí toma a palavra da prefeitura, atrasa. Quando atrasa, é imediatamente a discussão do boleto. Quando tem um atraso que você não recebe, ninguém pensa que isso gera 8% no mínimo de acréscimo de multa. Então são nuances. Entendeu? É passar a tarde inteira. Tanto que a SPM tem um MBA que é justamente para a gestão médica. Por que você se metia nisso aí se você não era financeiro? Eu me metia porque isso afetava o meu trabalho. Porque se faltar oxigênio, se faltar medicação, a responsabilidade é minha. Eu tenho que ir lá e desativar a unidade. Foi melhor? Por isso. Está gravado. Quem
Mas esse contrato de oxigênio não vem do candidato. Isso aí é anterior. Não é justo botar isso aí na conta do carvão, porque não é. Esse contrato é anterior. O senhor ficou durante 6 meses aproximadamente como diretor clínico. Nesse período, diretor técnico. Nesse período, houve, em cima dessas atitudes que o senhor tomou lá, houve uma redução favorável financeiramente para a Santa Casa? Isso tem como a gente pegar e ver isso em números? Teve que, na verdade, eu introduzi uma série de serviços e continuou dando para pagar o mesmo dinheiro. Então tem como fazer um levantamento durante esse período que o senhor ficou lá e ver o resultado. Muito embora eu não mexesse com dinheiro, tem, né? Porque a gente tinha uma verba fixa. Correto? Foi aumentado o valor da ginástica obstetrícia. Foi aumentado o plantão de pediatria. E com o mesmo dinheiro continua dando para pagar. O senhor pode informar de quanto era essa verba, Roberto? Oi? O senhor pode informar de quanto era essa verba? Olha, essa casa que eu saiba é a verba que é proveniente da prefeitura, é 340 e alguma coisa, eu não sei precisar do senhor o valor. Mas disso aí, como eu falei, o senhor para o pagamento das transferências, o pagamento dos exames, o pagamento da Ambesp, que é do ambulatório de especialidades, os médicos, outra verbas que a Santa Casa responde, que ela recebe, é a contribuição dos amigos, amigos da Santa Casa. Onde nós atuamos bastante também para buscar renda, é a questão do contato e mobilização com médicos da região, ou seja, que esses médicos por exemplo, o Hospital de Sengés não tem uma unidade sinistra. O Hospital de Araripe, ele é puramente municipal, não se pode levar um paciente particular. Então, foi procurar os médicos da região, tá? Para que viessem aqui realmente, para que trouxessem seus pacientes para cá, para que operassem aqui. Entendeu? Isso também tem trazido alguma receita para sustentar. E aí tem mais convênios que foram assinados, que foram vistos. Isso aí, inclusive, foi assinado uma série de convênios, que isso foi a PGT que fez realmente. Ela entrou em contato com o Departamento do Hospital Santa Marcelina, que tem um poder de negociação grande, e realmente eles conseguiram alguns convênios muito bons para ela. E mesmo contrato do convênio da Santa Casa de Ponta Grossa, o Hospital de Ponta Grossa foi renegociado com valores melhores. Então hoje a Santa Casa tem Bradesco, tem Amigo, tem Sul América, tem Cabesco, Banco do Brasil, tem uma série de convênios fortes. Tá? A Santa Casa, ela precisa parar de pensar como instituição filantrópica, não é a Santa Casa daqui, qualquer cidade. Ela tem que parar de pensar como instituição filantrópica que recebe caridade e faz caridade. Ela tem que pensar como empresa filantrópica. Hoje a empresa filantrópica ela é autossuficiente, é autossustentável, ela gera lucro e investe em si mesma. É esse o meu erro. Só aí todo mundo sabe.
questão está em como fazer isso. Que não é com festa que você faz. Não é com arrecadação, com prendinha que você faz isso. Entendeu? Eu ouvi até a fala de mandar no pronunciamento do prefeito, dizendo que agora estava tudo bem, que não ia pedir na vez. Nunca teve na saúde, nunca existiu. Entendeu? Agora, é a vez dele. Vamos ver como é que vai ser a recuperação. A recuperação você faz aprendendo particular de convênio, para poder subsidiar o rombo que o SUS dá. O SUS está 13 anos sem aumento de tabela. Outra coisa, que a prefeitura repassa para a Santa Casa, não é favor para a Santa Casa. Ou, olha, estou repassando, é função constitucional sua. Aquele primário da prefeitura, é a obrigação dela. Se a Santa Casa não comprasse essa, você tem que ampliar. Aí você vê quanto que custa ampliar sem filantropia. Pelo contrário, a Santa Casa está fazendo favor. Agora, enquanto não entender que a Santa Casa não é uma geradora de lucro, que ela não é gestora, ela é prestadora, a Santa Casa vai ficar no estado que está e se confundindo constantemente. Como quase sempre no Brasil se confunde o público com o próprio. A Santa Casa está sendo tratada como um próprio público. É muito fácil você jogar uma verba insuficiente e fazer que a Santa Casa arque com esse ônus. Por quê? Porque a Santa Casa é uma unidade que agora ela está no limbo, ela não está nem no céu nem no inferno, ela não está nem na mão da Irmandade nem na mão da prefeitura. Eu coloco mais 3, 4 sacos na costa do mundo e que se descadere. Então não adianta nada fazer esse financiamento, você está com mais de 1 milhão e querer negociar. Daqui 3 meses vocês não vão pagar o refinanciamento, vocês vão estar sem CND de novo. É muito mais complicado do que isso. Se fosse só isso, você fazer uma campanha de arrecadação na cidade, você consegue em uma semana 1 milhão. Esse é o menor dos problemas. Como é que você se sustenta no dia a dia? É com credibilidade na infraestrutura e em corpo público. Por que a arrecadação de particular da Santa Casa está é baixa? Eu vou falar uma coisa, senhor, não é ofensa, não é nada, não é menosprezo, não é nada. Por que nível ela fica baixa? Triscou, teve qualquer coisa mais séria, a gente ouve como gozação isso aí. Que a melhor unidade hoje em cada de saúde é a ambulância metropolitana. A ideia era justamente transformar isso, que não precisa ser assim. Não tem necessidade de ser assim. Tem potencial para fazer. Agora, existem coisas que têm que ser suprimidas para que isso aconteça e tem coisas que têm que ser implantadas para que isso aconteça. Do nada, pela graça da providência, não acontece. Então, uma reflexão do senhor, ela é extremamente mais complicada e mais complexa do que parece. Para finalizar da minha parte, o senhor fez umas colocações aí, se elas tivessem sido colocadas em prática, o pessoal estaria em outros grupos hoje. E o senhor cita lá no seu depoimento que pessoas de interesses múltiplos atrapalharam a implantação
dessa gestão que o senhor e a sua equipe pretendiam colocar. Só para finalizar, eu queria que o senhor apontasse, se possível, nome e setores que atrapalharam essa implantação desse plano de gestor. Setor financeiro da Santa Casa. Setor financeiro da Santa Casa. Nunca tem dinheiro para fazer nada, nunca tem possibilidade de melhora, nunca teve. E outra coisa, sempre o boicote tem que voltar. O senhor cita também que pessoas que estavam se metendo em outras áreas e pessoas incompetentes. Então, se tem pessoas incompetentes, eu acho que nós aqui temos que ajudar e levar isso aí para que seja solucionado. Então, esse nome você podia sugerir. Sim, eu acho que tem. Quando eu falei incompetência sobre o texto inteiro, o senhor vai ver que tem incompetentes para as inferências que faziam. Quando eu cheguei, boa parte da enfermagem não dava para socorristas. Nós estávamos, eu vou citar uma situação, concreto para que o senhor possa avaliar. Havia um caso aqui do problema de internações de pacientes psiquiátricos, que não tem leito psiquiátrico. Havia um problema de uma criança ou uma adolescente excepcional, que frequentemente estava ia para o hospital, e muitas vezes os médicos não iam internar, e já estava a equipe nova. E aí então nós fizemos uma reunião com as assistentes sociais. E expliquei para eles que realmente a casa dele não era lá, a gente podia ficar internado definitivamente, que alguns médicos iam ter opiniões diferentes, alguns iam ficar um dia, outros iam ficar outro. Poderia ter um médico que tivesse a opinião que não era necessário internar naquele momento. Nessa hora eu vou presente a enfermeira. Diz e falou para as redes sociais, não. Se acontecer qualquer coisa que eu queria internar, você me chama. Eu vou te chamar por quê? Você é responsável técnico da enfermagem, se quer haver internação ou não médica, se tem tempo para resolver isso, esse é um exemplo. Manutenção, você manda alguma coisa, você manda fazer, não faz. Eu estava em Avaré, me ligaram no centro cirúrgico que tinha dado problema no equipamento menor, era trocar uma borrachinha de um aparelho de pressão com uma presilha. Eu mandei a manutenção para fazer, só cuidar. Está mal, está cuidando. E também não pode ficar sem. O encarregado estava afastado. De repente, uma pessoa da manutenção foi lá, chegou o indivíduo que estava afastado, em licença de saúde, aos berros, ligou para o funcionário, que não era para pôr a mão, só ele podia fazer aquilo, papá, que o funcionário veio lá, foi embora e não veio para o afastado. Esse tipo de coisa se há ao boicote constante. Quando a pessoa tem interesse e continue as coisas como estão, sempre vai ter resistência, essa resistência é natural. Agora, você tem que conseguir contornar.
ou você consegue contornar essas resistências e esses boicotes, você não tem o que fazer. Se não é para fazer nada, então deixa do jeito que está. Eu sou criança, eu vou ficar com isso e vou embora. Esse boicote que o senhor fala, dá a impressão assim, que os funcionários querem, funcionários que o senhor está citando, essas pessoas que estão falando isso, querem que continue a coisa bagunçada. Porque se estiver organizado, qualquer coisa que você mexa ou faça, aparece. Isso seria mais ou menos assim? Qualquer poder, ou na verdade você tem mais dificuldade, você tem menos autonomia. Existe um prazer pelo poder que grande. Existe um prazer pelo poder enorme. Ele sabe exercer. O prazer pelo poder não. O gosto tem nossa. Não, é isso. Tem aparelhos que trouxeram para cá, eu não sei o que é. E inclusive foi intermediado pelo senhor Real que nunca funcionou. Tem um arco cirúrgico aí que nunca funcionou, que era o tempo do Zagaia. Tem não sei onde está, mas tinha encostado num corredor, um ultrassom sonolite, que deve ser além ainda. Encostado, que foi intermediado porque foi colocado no hospital. Então aí que me causa realmente assim, bastante espécie é que isso não era obsoleto, isso era bom. Entendeu? Não é bom, tem problema nenhum, só não seja, não tem indignação seletiva, ninguém é bom. Não faça uma coisa pensando em força nenhuma e fica patético. Aí não era, aí está tudo bem, tá? Você entendeu? Daí que realmente a gente começa a entender que foram mexidos em vários interesses que ia dar nisso. E no começo de dezembro eu já sabia que ia dar nisso. Mas eu tinha um compromisso de ficar, tinha um compromisso pessoal com o Zé Eduardo, que era praticamente o governo tampão, né? De ficar até o final da gestão dele. Dia 3. O que eu deveria fazer uma vez para o diretor técnico, é o cargo que eu estava cumprindo numa instituição que está sob intervenção. Você entrega o cargo, você deixa a pessoa à vontade. Não é isso que se faz? Não é isso que manda ouvir? Se você está dentro de uma administração. Inclusive, eu conversei com a Jaqueline e nós alertamos na época o então prefeito José Eduardo que a PGP não tinha condições de cumprir o que ela tinha contratado. Fui eu e a Jaqueline que avisamos que eles estavam em dificuldade por causa do contrato, que eles assumiram o Hospital Veracruz em Sorocaba e era uma barbaridade de custo, eles não estavam recebendo, eles não iam conseguir cumprir. Eles não é que deixaram de cumprir, porque na verdade eles não quiseram, não, eles tomaram um prejuízo muito grande, foi um erro, foi uma falha estratégica deles. Eu e a Jaqueline informamos ao prefeito que a PGP naquele momento não conseguiria cumprir o contrato. Chegou até mim também, só para concluir o tempo. Doutor Henrique, eu tinha trabalhado de forma irregular e que eu ia ter que devolver o dinheiro. Eu, pelo menos, nunca me ausentei do plantão e nunca deixei de fazer o que é minha obrigação. O senhor sabe qual foi o recebimento que eu tive em todo esse tempo, desde janeiro, desde fevereiro, fazendo a programação depois da direção técnica, que eu recebi da Sinacara? R$8.000. Todo esse tempo? Todo esse tempo. Eu recebi R$8.000. E não deve nada, não deve nada antes,
ordenação era feita pela TGP. Você entendeu? E realmente, quando resolveu, no começo de dezembro, quando foi batido o pé, que não ia mudar a manutenção, que ia continuar daquele jeito, eu falei para ele, eu não vou ficar com a manutenção desse jeito que me compromete. E não vi mais, falei, se tiver alguma coisa muito grave, você me avisa, eu respondo. Tudo bem, mas eu não vou vir mais, porque eu não quero isso. Falei para a contratar primeiro, falei. Por dois motivos, porque eu precisava de uma pessoa lá que desse conta da manutenção e eu precisava saber o que estava acontecendo no hospital. Falei sim. Entendeu? A partir desse momento, falou, não, eu falei, tá, então você tem que ser esse ano do jeito que dá, você é interventora, eu sei como que funciona, eu sei mandar sem obedecer. Eu sei que tá. Em qualquer situação muito grave, você me chama que eu ainda respondo. Quando eu vim entregar o controle aqui, no dia 3, que eu vim falar para a atual secretária, que estava à disposição de estar, a Marlene me perguntou se eu ia mandar nota para a empresa para o faturamento do mês, para a direção. Eu falei, não vou ter muito. Só que você pode procurar, não vou faturar. O quê? No mês de dezembro, que aconteceu isso aí. Então, quando eu vim agora, em janeiro, ela falou, você vai mandar nota? Quando é que vai mandar? Ela falou, não vou mandar nota, porque em dezembro eu não vim, então não me deve nada. Não é uma questão financeira. A última pergunta agora para o senhor. Existe, até o senhor respondeu aqui em algumas situações, eu quero que ele deixe registrado. Existem contas separadas, do que é recebido e pago por subvenção municipal, do que é recebido e pago por receita própria, de atendimento particular. Do que é recebido e pago pelo SUS e do que é recebido e pago pelo pronto-socorro, parceria com a prefeitura. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Bom, provavelmente tem uma conta carimbada. Entendeu? Tem uma conta que é carimbada, que é o que vai da saúde, que vem da saúde, que sai da saúde, geralmente é única, ele não tem muita flexibilidade. Pelo que eu fiquei sabendo, isso é informação, tá? Eu não tenho como provar. Houve um engano no faturamento dos convênios e tem um monte de conta represada a receber. E se você passar a data errada, o convênio ele não paga. Entendeu? É se houve um credenciamento errado, alguma coisa errada. Eu acho que hoje eu vi crescer muito o número de particulares, o número mesmo de amigos. Nós chegamos, felizmente, conseguimos chegar a um ponto onde faltava apartamento para intervenção particular. Aqui que eu acho que deve isso, antes tinha uma proposta única, onde existia uma tabela, onde o hospital cobrava um X e a equipe médica cobrava esse X. Isso foi uma das coisas que realmente eu consegui saber. O hospital dá o preço dele, tá certo? E o preço do profissional é discutido com o profissional. Às vezes não tem nada de simetria, porque senão é ingerência. Outra coisa, só aqui que eu comento. Outra coisa que gerou muita polêmica, foi o seguinte. Quando entrou visualmente na GO, tudo bem, muito justo, foi para R$100, depois precisou recuar um pouco por causa
do orçamento, tá? Mas tinha um convênio, esse falando somente sobre o convênio, inclusive um convênio com Sem Gesto também, vazava pra caramba, pra cá. E era exclusivo de quem estava no plantão. O que acontecia? A Santa Casa perdia muito, porque de repente quem estava pagando não queria ter. Então isso também acabou. Ah não, nesse dia, nesse modelo de caminho, só eu posso fazer parte. Não. A tabela do hospital é tanto, o paciente escolhe que para mim é o paciente hospital. Ele escolhe o que ele quiser. Isso gerou um descontentamento também grande. Tá? Precisa, na verdade, os governos precisam do particular. A nossa realidade aqui não é nem tanto para convênio, porque hoje em dia está havendo uma grande dificuldade e as famílias conseguirem manter o convênio mensalmente. Está muito pesado. Hoje, a maioria das pessoas que fazem isso, fazem através dos seus empregos, das suas empresas que fazem isso. Está difícil, a situação está muito difícil e as famílias estão. Eu estou olhando, está passando uma coisa muito grande, porque a gente está migrando do convênio para o SUS, por falta de condições de modelo. O modelo a ser feito aqui é você. O que a gente chama de pacotinho, é feito assim, você vai ter um parto, correto? E, tá, você teve 9 meses para se programar. Então, vai ser estudado como que eu vou dizer um valor estipulado que seja vantajoso para a Santa Casa e não seja caro para o paciente. Ele sabe que vai pagar. Como qualquer um de nós, o que você tem medo numa internação hospitalar? A imprevisibilidade. Você sabe como é que começa, não sabe que proporção pode funcionar. Correto? É esse o modelo. Você todo mundo sabe. A questão não é saber o que fazer, é como fazer. Qualquer pessoa que está se afogando tem plena consciência que precisa pôr a cabeça fora da água. Você vai aprender a nadar agora se afogando. Agora, eu soube realmente que até a dificuldade por esse problema. Isso, segundo me contaram, a informação eu não posso precisar do senhor, mas é facilmente verificado. Como é a última pergunta, eu gostaria de falar uma coisa só, sem arrogância, eu gostaria de recomendar uma coisa para vocês. Contrate um especialista para ver isso, porque é complicado demais, é muito complexo e muito fácil de esconder. É isso que eu posso recomendar para vocês. É muito fácil de esconder. Entendeu? Dentro da saúde, um pouquinho de boa vontade, eu coloco o senhor que já era vermelho. Agora falar com os vereadores, se alguém quiser fazer uma pergunta. Eu queria fazer mais duas perguntas. Por exemplo, nesses atendimentos particulares, o senhor sabe nos dizer se o médico usava equipamento particular dele ou da Santa Casa, como anestesista pago pelo SUS, material fornecido pelo SUS? Não, material fornecido pelo SUS não. A Santa Casa, ela tem equipamentos, né? Por exemplo, carro de anestesia, instrumental cirúrgico. Isso aí, ele não é do SUS, ele é da instituição, ok? Certo. Então, a instituição, ela também estava ganhando pelo uso
desta medicação. A medicação que ela compra não é uma medicação carimbada do SUS, ela compra uma medicação para o hospital. Ela pode usar no SUS, pode vender no convênio. Não há não há realmente assim, desvio de uma coisa própria do SUS para o particular, não. Só para me finalizar, o senhor cita aqui o caso da compra de equipamento, né, que o próprio Heraldo que intervia nessa compra. Pelo menos o ultrassom, Siemens, Sonolight, e pelo menos. O senhor sabe precisar para nós quem era o diretor técnico que permitia isso? Não, o senhor saberia? Já foi há algum tempo atrás, eu não saberia dizer para o senhor. Parece que veio através dele, e nenhum dos dois nunca funcionou. O senhor gostaria de fazer alguma observação que possa colaborar com essa discussão? Breve. Gostaria, mas gostaria. Primeiro, reforçar. Procure um especialista, senão vocês não acham nada. Tá? Depois daquele arquivo na internet, tem muito tempo para manipulação. Segundo, o que o hospital precisa hoje é de uma ação intensiva, atuando nas três frentes. Não adianta atuar numa frente. Se vocês não conseguirem estabelecer uma integração entre o privado e o público, se você não tiver se você não tiver parque tecnológico, isso aqui vai sempre continuar do jeito. Sempre. Não vai mudar. Esse hospital aqui, ele é grande demais, ele é bem estruturado, mas ele é um helicóptero sem gasolina. E reforço para o senhor, gestão hospitalar, gestão de saúde, é coisa para profissional, isso não é coisa para quem tem boa vontade. Tá? Por melhor que você tenha um empenho, um desejo, vamos mobilizar a população, e a população vai fazer o quê? Não vai fazer nada, porque ninguém aguenta sustentar um hospital. Um hospital desse tamanho, ele é um dinossauro, ele pode te servir brutalmente, mas com ninguém ele quer comer. E o dia que o senhor não der comida para ele, come o senhor. Então, só para finalizar, bom samaritano só foi lembrado que, além de boa intenção, ele tinha dinheiro e conhecimento. Se ele não tivesse nem dinheiro nem conhecimento, provavelmente ele seria um desconhecido hoje, porque ele gostaria de ajudar, como muitos tiveram a vontade de ajudar ele. Para mim, não é. Quem não havendo mais perguntas, declaro encerrada a presente audiência. Agradeço a presença de todos, solicito aos vereadores, membros e ao senhor que permaneça mais um minuto para assinar